Por muito tempo eu carreguei um peso que parecia que era só meu. Uma culpa silenciosa, um medo, uma sensação de que algo dentro de mim estava quebrado para sempre. E não importava quantos anos se passassem, eu ainda ouvia aquela voz dizendo dentro da minha cabeça: a culpa foi sua. Se você não fosse tão bonita assim. Ter sofrido abuso sexual mudou tudo na minha vida, na minha forma de pensar, de sentir, de me relacionar. Eu não confiava mais em ninguém. Eu acreditava que a minha beleza era um problema, que meu corpo era uma ameaça e que eu sempre ia sofrer por causa disso. Eu evitava contato, eu me fechava, eu me sentia desconectada do mundo. E ao mesmo tempo, eu queria ser vista, ser amada, ser protegida. Mas como é que alguém ia poder me amar, né? Se nem eu me amava? Eu não conseguia me amar. Como que eu ia confiar em alguém se dentro de mim eu achava que todo mundo ia me machucar? Se você sente algo parecido, eu quero que você saiba que você não está sozinha. Isso que aconteceu não precisa te definir. E nesse vídeo eu vou te explicar algumas coisas que acontecem com as emoções das pessoas que sofrem abuso sexual. E principalmente como que você vai desativar essa prisão, peça por peça. Quando passamos por uma experiência traumática como essa, algo muito profundo acontece dentro de nós. Não é só o corpo que sofre. A mente, ela cria umas conexões e significados que alteram a forma como a gente enxerga tudo na vida. Porque a dor, ela não fica presa só no passado. Ela se transforma em filtros. Eu vou citar 3 deles aqui para você. Número 1, o ataque à identidade. Porque a primeira coisa que o abuso rouba não é o corpo, é a identidade. A pessoa ela deixa de se ver como inteira e a gente passa a se enxergar através da dor. Ah, eu sou suja, eu sou fraca porque eu deixei isso acontecer. Eu fui usada e a culpa foi minha. Isso não é algo que a gente pensa conscientemente, mas é algo que a gente sente sem nem perceber. E quando a identidade é afetada, tudo que a gente faz parte desse ponto. Número 2, a ruptura da segurança. Depois do abuso, o mundo deixa de ser um lugar seguro. Porque o cérebro, ele aprende que confiar é perigoso, que o corpo é vulnerável e que nada está realmente sob controle. E isso gera uns comportamentos automáticos, que são hiperalerta. A pessoa está sempre no estado de defesa, isolamento, porque o medo de se machucar de novo faz com que a gente se afaste das pessoas. Um controle excessivo, né? Porque a gente já perdeu o controle uma vez, agora a gente quer tentar controlar tudo. Mas o que poucas pessoas sabem é que esse mecanismo de defesa é uma prisão e a gente fica preso dentro do trauma. Número 2, o ciclo da autopunição. Essa parte é muito cruel, porque a pessoa que passou pelo abuso, ela não carrega só a dor. Muitas vezes ela sente que ela precisa pagar por algo, pagar por isso. Então ela se sabota nos relacionamentos, ela se anula, ela se aceita migalha, ela pune o próprio corpo com restrições ou excessos, não se cuida direito. A autoestima está lá no pé, ela se recusa a qualquer forma de prazer e de alegria. É como se inconscientemente a gente estivesse sempre tentando compensar alguma coisa. Mas o que eu quero te dizer é que nada disso foi culpa sua. E nada disso define quem você é. E toda experiência gera crenças. E a crença ligada ao abuso, ela aparece de várias formas. Por exemplo, no pensamento, você fica pensando assim: se acontecer uma vez, pode acontecer de novo. Meu corpo é perigoso. Eu atraio perigo. Se eu confiar de novo, vão me machucar. Eu não mereço ser amada, né? Como é que alguém vai me amar de verdade? E esses pensamentos, eles são resquícios do trauma. Só que quando a gente acredita nele, a gente se comporta como se fosse verdade. E aí a gente entra no segundo ponto, os sentimentos. Vergonha, né? Que é um peso que a gente não deveria estar ali. Um medo, como se tudo fosse perigoso, como o perigo estivesse sempre esperando a gente. Um nojo. Sabe? A sensação de que o nosso corpo é um inimigo. E solidão. Por quê? Porque ninguém parece realmente entender o que está acontecendo com a gente. E a gente não fala. E aí dá aquela sensação de solidão. E esses sentimentos levam a padrões de comportamento. Quais são os comportamentos? Se esconder em roupas largas,
em postura retraída, a gente evita ser notada, um excesso de controle, uma tentativa de evitar a dor, qualquer dor, um relacionamento destrutivo, né? Porque inconscientemente acredita que não merece mais do que isso, aí se envolve com quem não vai tratar a gente bem, que é autossabotagem, né? Que autossabotagem é você ser o seu pior inimigo. Você desiste de oportunidades, você nem tenta porque não se sente merecedor. Você percebe que é um ciclo, né? É um único evento que sai mudando tudo. Mas entenda uma coisa, se essa programação ela pode ser criada, ela também pode ser desfeita. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você agora. Como que você vai se libertar das crenças ligadas ao abuso? Primeira coisa, você precisa expor a mentira. O primeiro passo é questionar. Questionar aquilo que você acreditou a vida toda. Você vai se perguntar: quem foi que disse que a culpa foi minha? Quem foi que fez eu acreditar que meu corpo é perigoso? O que eu ganho continuando me punindo desse jeito? Muitas vezes a gente descobre que essa história não é nossa, mas essa história foi implantada em nós. Então, se ela não é sua, você pode devolver. Número 2, a gente tem que separar quem você é do que aconteceu. Porque o que fizeram com você não te define, não define quem você é. Você não é a dor, você não é a vítima, você não é o seu passado, você não é o seu trauma. E quanto mais você se conecta com a sua verdadeira identidade, mais fácil vai ficar de se libertar dessa prisão. Número 3, permitir ser livre de novo. Porque a liberdade não vem de esquecer o que aconteceu. Gente, eu não tenho demência. Às vezes a pessoa fala assim, esquece isso. Eu nunca vou esquecer isso. A liberdade vem quando você para de deixar essa dor controlar a sua vida, sabe? Se permitindo ser vista, ouvida, construir novos relacionamentos baseados na confiança, se reconectar com o próprio corpo, com carinho, com respeito. Escolher todos os dias que a sua história vai ser, a partir de agora, escrita por você. Porque no fim, você não é o que aconteceu. Você é o que você escolhe se tornar a partir disso. E essa ideia de que você nunca mais vai se recuperar disso, essa é a maior mentira de todas. A dor foi real, mas a prisão que ela criou é uma ilusão. Você pode quebrar essa corrente, você pode criar uma nova história e você pode ser livre. E para a gente continuar essa conversa, ou você clica lá no link da bio, ou você deixa sua curtida e seu comentário para a gente continuar conversando sobre isso. E foi um prazer contar a minha história para vocês, porque agora eu estou do outro lado. Agora eu ajudo na reconstrução de pessoas que também passaram por isso.